Oi a todos, boa tarde. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre química aquática, hoje nós vamos falar sobre titulação de soluções. E nós vamos apresentar alguns exemplos nesses vídeos subsequentes, onde nós vamos apresentar uma série de exemplos e nós vamos estudar o comportamento de diferentes soluções quando em presença de um ácido forte. Ou seja, nós vamos falar de titulações. Essa é a nossa essência no nosso vídeo de hoje. Nós vamos utilizar os conceitos que nós vimos anteriormente na solução de problemas de química aquática envolvendo as soluções puras. E aí, em cima desse conceito, nós vamos estudar o que acontece na fase líquida quando eu faço a adição de um ácido forte. Nós vamos ver um primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo, qual vai ser? Imagine o seguinte, nós temos uma solução, nós temos um becker, temos uma solução, e vamos admitir que a nossa solução seja, por exemplo, um ácido, uma base forte. Nós temos NaOH com concentração 1 vezes 10 a menos 4 molar. O que significa isso? Eu fui no laboratório, preparei uma solução NaOH, uma base forte, cuja concentração é igual a 1 vezes 10 a menos 4 molar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a adição de um ácido forte, HCl. E eu quero saber como é que vai ser a variação do pH mediante a adição de certas quantidades de ácido forte. Isso é o que nós chamamos de uma curva de titulação. Eu quero avaliar, eu quero estudar o comportamento da minha amostra, da minha água, mediante a adição de um ácido forte. Só que nesse caso eu tenho uma solução pura, ela é uma solução pura, uma base forte, cuja concentração é 1 vezes 10 a menos 4 molar de NaOH. Essa é uma titulação clássica que a gente aprende no ensino médio. E normalmente os professores apresentam para a gente uma curva e mostram lá como é que é a variação do pH mediante a adição de certas quantidades de ácido forte. O objetivo desse vídeo é mostrar como é que eu consigo calcular ponto a ponto o pH da fase líquida mediante a adição de diferentes concentrações de ácido forte. A ideia é como é que nós conseguimos construir esta curva. E aí, naturalmente, nós vamos estender esse problema para problemas de maior complexidade. Ou seja, o que nós temos? Nós temos inicialmente uma condição inicial. O que é a minha condição inicial? A minha condição inicial é nós termos somente água e NaOH 1 vezes 10 a menos 4 molar. Bom, eu preciso começar a calcular qual é o pH inicial dessa solução. Então, qual que é o pH inicial dessa solução? Nós calculamos isso em vídeos passados. Eu vou mostrar aqui mais ou menos o passo a passo dessa solução, porque eu vou precisar dessa solução para depois estudar o que acontece na fase líquida, quando a gente faz a adição de um ácido forte. Bom, qual que é o pH dessa solução, o pH inicial? Então, lembrando, o que nós temos nesta solução inicialmente? Inicialmente, nós temos água, naturalmente temos íons H+, temos íons OH-, e aí, como eu sei que eu tenho uma base forte, eu sei que essa base forte, ela se dissocia inteiramente em Na+, e OH-. Eu sei que esta solução tem uma concentração 1 vezes 10 a menos 4 molar de NaOH. Mas como ela é uma base forte, a concentração de sódio vai ser 1 vezes 10 a menos 4 molar. Então eu tenho na solução água, H+, OH- e Na+. Nós temos 4 espécies. Lembrando que, como eu sei que a concentração da água é igual a 1, porque a concentração é infinita, eu tenho 3 espécies. Como é que eu resolvo esse problema? Resolvo de forma muito simples. Lembrando, eu vou escrever a equação da eletroneutralidade da água, que eu vou abreviar. Equação da eletroneutralidade da água, EEA. Onde eu sei que a somatória das cargas positivas é igual à somatória das cargas negativas. Quais são as minhas cargas positivas? H+, não tenho mais nenhuma, tenho, mais Na+,
que é igual a OH-. A concentração, esta equação é a equação da eletroneutralidade da água. Lembra que para a solução de todos os problemas de química aquática envolvendo reações ácido-base, eu escrevo a equação da eletroneutralidade da água e eu procuro colocar todas as minhas espécies em função do H+, para que eu possa calcular o pH da solução. Aqui está fácil. H+ está aqui. A concentração de Na+ é 1 vezes 10 a menos 4 molar. E a concentração de OH- é a constante de equilíbrio da água dividido por H+. Esta, portanto, é a equação da eletroneutralidade da água. E essa equação pode ser facilmente resolvida e a gente sabe que o pH desta solução é igual a exatamente 10. Se você tiver dúvidas, pensa no seguinte: eu consigo resolver essa equação no Excel. Se eu for lá no Solver, eu consigo resolver. Mas vamos pensar de forma mais fácil. Eu sei que o NaOH é uma base forte. Se é uma base forte, a concentração de OH- é muito maior do que a concentração de íons H+. Então a concentração de íons H+, ela é desprezível em relação à concentração de íons OH-. Quanto vai ser a concentração de íons OH-? 1 vezes 10 a menos 4 molar. Então, o pOH vai ser igual a 4. Como pH mais pOH é igual a 14, então o pH ele é igual a 10. Então, o meu problema inicial está resolvido. Eu sei que o pH desta solução é igual a 10. Aí eu vou fazendo adição de ácido forte. Eu vou adicionando incrementos de ácido forte, de tal modo que eu vá aumentando a concentração, eu vou aumentar a concentração de HCl na solução. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou partir também da equação da eletroneutralidade da água. E o que eu vou escrever? Eu vou escrever que a somatória das cargas positivas tem que ser igual à somatória das cargas negativas. Mas o que vai acontecer? Na hora em que eu adicionar HCl, eu sei que o HCl ele é um ácido forte e ele vai se dissociar totalmente em H+ e Cl-. Então, quando eu fizer a adição de uma certa quantidade de HCl no meio, quem é que vai aparecer? Vai aparecer um ânion, o Cl-. Vai aparecer uma carga negativa. E ela vai ter que entrar na minha equação de eletroneutralidade da água. Ou seja, quem é que está aparecendo? Quais são as minhas novas espécies em solução? Agora eu tenho, além dessas, eu tenho Cl-, porque eu sei que é um ácido forte. Ou seja, eu estou acrescentando uma outra espécie. E como é que eu escrevo a equação da eletroneutralidade da água? Muito fácil. Somatória das cargas positivas é igual à somatória das cargas negativas. Quais são as minhas cargas positivas? H+, mais Na+. Isso tem que ser igual a OH- mais Cl-. Vamos agora reescrever com tudo que eu conheço. Concentração de H+ é minha variável. Quanto é a concentração de íons sódio? É 1 vezes 10 a menos 4. Ela é fixa, ela é constante. OH- Kw sobre H+. E aqui vai aparecer Cl-. Então, o que eu posso fazer? Veja só, na hora em que eu estou adicionando HCl é um ácido forte, ele vai se dissociar H+ e Cl-. O que vai acontecer com a equação da eletroneutralidade da água? Vai entrar uma espécie com carga negativa, Cl-. O que vai acontecer? Eu estou alterando esta equação da eletroneutralidade da água inicial. Eu estou adicionando aqui uma carga negativa. Esta carga negativa está fazendo com que este termo aumente.
Se esse termo aumenta, esse termo das cargas positivas também vai ter que aumentar. Por que tem que aumentar? Porque a somatória das cargas positivas tem que ser igual à somatória das cargas negativas. Mas isso aqui aumenta. Mas a concentração de Na+ é fixa. Então, quem é que vai ter que alterar de tal forma que a equação da eletroneutralidade da água seja respeitada? As concentrações de íons H+ e OH- vão ter que se alterar. O H- vai diminuir. Concentração de íons H+ vai aumentar. O que vai acontecer com o pH? O pH vai cair. E como é que eu consigo, então, calcular o pH para essa condição? Bom, veja que esta equação, ela não é que ela seja difícil de resolver, mas qual que é a técnica, qual que é a sugestão? Vamos reescrever a concentração de Cl- aqui. O que é Cl-? Ela é igual a H+, mais 1 vezes 10 a menos 4, menos constante de equilíbrio da água, dividido por H+. E eu tenho que resolver esta equação. E qual é a técnica, o que eu sugiro para resolver esta equação? E aí a gente poder fazer uma curva. Faz o seguinte, coloca no Excel pH numa coluna. Quanto que é o pH inicial? É 10. O pH inicial é 10. Lógico, se eu tenho o pH, eu tenho aqui a concentração de íons H+. Isso aqui é 10 elevado a menos 10. Pronto. E aí o que eu faço? Eu coloco Cl- aqui. Mas veja só, eu vou colocando, por exemplo, diferentes valores de pH. 9,9, 9,8, 9,7, até, por exemplo, pH 2. Eu fixo o pH. Se eu fixar o pH, eu conheço a concentração de íons H+. Então, para cada concentração de íons H+, eu vou ter um certo valor de Cl- calculado. Ou seja, ao invés de fixar Cl- e calcular o pH, porque eu vou recair numa equação que é difícil solução, não consigo isolar a concentração de íons H+, faz ao contrário. Fixa o pH, eu sei que mediante a adição de ácido forte o pH vai cair, a concentração de íons H+ vai aumentar, então fixo a concentração de íons H+ e calculo a concentração de Cl-. E aí eu consigo fazer um gráfico da concentração de Cl- que eu tenho que adicionar para chegar num certo valor de pH. Agora, mais importante do que isso, é a gente colocar o gráfico e aí a gente estudar o que acontece com esse gráfico. Vamos colocar o gráfico. Vamos colocar aqui. Vou deixar isso aqui, vamos colocar aqui. Vamos colocar o gráfico. Eu já sei a equação que eu preciso para resolver esse problema. E agora eu vou colocar o gráfico e nós vamos entender este gráfico, que esse é o ponto mais importante, é o ponto mais relevante. Eu vou colocar no gráfico, no eixo dos x, eu vou colocar a concentração de Cl- no meio, na solução. Esta é a concentração na solução. E eu vou colocar no eixo dos y o pH. E qual que é a minha ideia? Eu quero fazer um gráfico agora da variação do pH em função da quantidade de Cl- que eu tenho na solução. O gráfico é esse aqui. O gráfico é esse aqui. Eu sei que o pH ele vai ter que partir de 10. Porque quando a concentração de Cl- for igual a 0, o pH tem que ser igual ao pH inicial. Esse pH inicial é igual a 10, porque nós calculamos anteriormente. Eu vou colocar aqui uma concentração de Cl-, e aí eu vou explicar o porquê. 1,
vezes 10 a menos 4. E aí eu vou desenhar este gráfico. Vou desenhar o gráfico. Lógico, ele é uma aproximação, mas ele tem mais ou menos esse jeitão. Eu vou adicionando Cl-. O pH vai caindo. Mas ele cai muito pouco. Ele vai caindo um pouquinho. E aí chega uma hora em que ele faz isso aqui. E a curva tem esse jeitão aproximado. Mais ou menos a queda começa com um pH em torno, vamos dizer, em torno de 9. Aí ele cai bruscamente em torno de 5. E aí o pH cai. Aí eu pergunto, a gente se pergunta, por que o gráfico tem este jeitão? E aí aonde que está a resposta para isso? A resposta está na equação da eletroneutralidade da água. Vamos escrever de novo. Para que a gente não erre e a gente consiga fazer uma boa interpretação. A equação da eletroneutralidade da água, como é que ela ficou? H mais Na é igual ao H menos mais Cl-. Bom, quanto vale a concentração de Na+? Ela é constante e é igual a 1 vezes 10 a menos 4 molar. Aí aparece aqui o H- mais o Cl-. Agora veja. Vamos ver, isso está certinho, isso, certinho. Imagina o seguinte. Quando Cl- igual a 1 vezes 10 a menos 4 molar, é esse ponto aqui. Quando a concentração de Cl- for igual a 1 vezes 10 a menos 4 molar, o que vai acontecer com este termo e este termo? Eles vão serem iguais, eles serão iguais. Ou seja, eu tenho H mais 1 vezes 10 a menos 4 molar igual ao H mais 1 vezes 10 a menos 4 molar. O que é que significa isso? Significa que a concentração de H+ será igual à concentração de OH-. Isso vai acontecer aonde? Quando o pH for exatamente igual a 7. Quando o pH for igual a 7, exatamente igual a 7, eu preciso adicionar uma concentração de Cl- na solução igual a 1 vezes 10 a menos 4 molar. Por quê? Porque eu preciso igualar com a concentração de íons Na+, que é igual a 1 vezes 10 a menos 4 molar. Ora, mas e daí? O que acontece com esta curva? Imagina o seguinte, no início do processo, aqui em cima, o que está acontecendo? Vamos escrever aqui, H mais Na é 1 vezes 10 a menos 4 molar igual ao H- mais Cl-. No início da titulação,
Observa que o pH ele é muito alto. Então, quanto vale a concentração de íons H+? Ela é muito pequenininha. Ela é muito pequena. Inclusive, veja que a concentração de Na+ é muito maior que a concentração de íons H+. 1 vezes 10 a menos 4 molar é muito maior do que isso. O pH é alto. O pH é alto porque isso tem que ser igual a isso. Aí eu vou adicionando íons Cl-. Na verdade, quem que eu vou adicionar? HCl. Ele vai se dissociar em H+ e Cl-. O Cl- está aqui. Mas eu estou liberando para o meio íons H+. Acontece que quem é que está recebendo esses íons H+? O que eu tenho aqui em cima? Aqui no alto, eu tenho uma grande quantidade de íons OH-, porque o pH é muito alto. Então, esses íons H+, eles serão parcialmente neutralizados pelos íons OH-, formando água. Por isso que neste trecho aqui, observa que eu tenho uma necessidade de adicionar uma grande quantidade de ácido para que o meu pH possa cair de 10 para 9. Aqui eu tenho que botar um monte de ácido para garantir que o meu pH venha a cair. Mas por que eu preciso colocar uma grande quantidade de ácido? Porque todos os íons H+, que estão sendo liberados na fase líquida por conta da dissociação do HCl, esses íons H+ estão sendo neutralizados por uma grande quantidade de íons OH- que eu tenho em solução. Então aqui o pH varia pouco. Só que à medida que isso aqui vai aumentando, isso aqui fica igual a isso. E aí H+ é igual ao H-, pH é igual a 7. E por que ela tem essa queda significativa? Tem essa queda significativa porque à medida que o pH vai caindo, a concentração de íons OH- vai sumindo da fase líquida. E na hora que isso aqui diminui, à medida que eu vou colocando HCl e eu vou liberando íons H+ para o meio, eu não tenho nada mais que receba esses íons H+, o pH cai e vai caindo de forma brusca. Então, por isso que esta curva tem este comportamento. Esta é uma curva de titulação base forte, ácido forte. Só que, no exemplo posterior, eu vou fazer o estudo de uma outra curva de titulação. E aí eu vou titular uma base fraca com ácido forte. E aí vocês vão observar que essas curvas, elas são diferentes. E elas vão ter um comportamento muito particular num ponto específico dela. E isso para a gente tem uma importância ambiental significativa. Então, por hora, o que nós queríamos mostrar com esse exemplo? Eu consigo determinar o jeitão dessas curvas utilizando o equilíbrio químico de soluções e utilizando a equação da eletroneutralidade da água. Sabendo que a água tem que ser eletricamente neutra, eu consigo calcular qual é a quantidade de ácido que eu tenho que adicionar em solução para que essa solução chegue num determinado valor de pH. Ou seja, eu consigo determinar a forma desta equação. E a forma desta equação nada mais é do que esta curva. Esta aqui. Lógico que OH- vai ser KW sobre H+. Eu tenho aqui o meu Y e aqui o meu X. Ou seja, esse é o jeitão da minha curva. Eu consigo determinar como é esta curva. Consigo determinar analiticamente. Que é uma coisa que muitas vezes não é suficientemente estudado em cursos de graduação. No ensino médio, o pessoal simplesmente coloca a curva e entenda que ela é assim. Mas agora a gente está mostrando por que ela é assim. Tá bom? Então, com esse vídeo, a gente mostra como é que é a titulação de uma base forte com ácido forte. Bom, e lógico, né? Eu não poderia deixar de dizer, nossa homenagem nesse vídeo ao Black Sabbath. Essa camiseta é simplesmente adorável. É o primeiro disco do Black Sabbath.
Para quem não sabe, o Black Sabbath é uma banda que é considera-se o Black Sabbath como sendo a primeira banda de heavy metal. O estilo da guitarra tocada pelo Tony Iommi era de uma certa forma agressivo, e essa agressividade fez com que o estilo de rock and roll tocado pelo Black Sabbath fosse chamado de heavy metal. Então o heavy metal teve, vamos dizer, início com esse disco. Foi o primeiro disco do Black Sabbath. É uma verdadeira obra-prima. Recomendo que vocês puderem assistir. Esse disco é o Black Sabbath, o nome do disco é Black Sabbath. Foi lançado em 1971, se não me falha a memória, 70 ou 71, e é uma verdadeira obra-prima do rock and roll. Então, nossa homenagem ao Black Sabbath. Bom, turma, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se alguém tiver alguma dúvida, depois coloque nos comentários, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.